Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do Grind SMC. Dessa vez a gente vai resolver o exercício 739, Daily Temperatures. É um exercício de nível médio e muito da hora mesmo. Basicamente a gente recebe um array de temperaturas, em Fahrenheit, onde o primeiro dia aqui foi 73 graus Fahrenheit, o segundo foi 74 graus Fahrenheit, o terceiro foi 75 e assim por diante. E como output, a gente basicamente vai registrar, quantos dias demorou para existir uma temperatura maior do que o dia atual. Então, por exemplo, nesse dia zero, aqui, 33 graus Fahrenheit, demorou exatamente um dia para termos uma temperatura maior, porque no dia 1 aqui temos 74 graus Fahrenheit. No dia 1, quantos dias demorou? Demorou também um dia, porque no dia 2 tivemos 75 graus Fahrenheit. E no dia 2, demorou quantos dias para ter um dia maior? Demorou exatamente 1, 2, 3, 4. 76 graus Fahrenheit é maior que 75. Então, demorou exatamente 4 dias. E assim por diante. Bem simples mesmo. Para resolver esse exercício, o que eu pensei, Como eu pensei em resolver esse exercício? Primeiramente, aqui é basicamente um array de respostas. É basicamente a nossa resposta aqui, nosso res. A única diferença é que eu adicionei esses zeros na frente para ficar mais fácil de você assimilar qual é a resposta referente para cada dia. Ótimo. O que eu percebi aqui? Cara, eu percebi que como nós vamos andando nesse sentido, pouco me importa, o que está acontecendo, por exemplo, se eu estou no dia 75, eu não ligo para o que aconteceu no dia 1 e no dia 0, Porque o que me importa só é a partir dos dias que estão à frente, porque o exercício pede para mim quantos dias faltam para chegar num dia maior do dia 2, a partir do dia 2, por exemplo. Enfim, claro, faltam exatamente 4 dias, porque no dia 6, ou seja, 2 mais 4 dá 6, eu chego na resposta. Ótimo. E por que isso é útil para mim? Porque eu percebi uma coisa. O último dia sempre vai ter como res a resposta igual a zero. Isso é óbvio, Não existe nenhum dia depois do dia 7. E não existe nenhum dia depois do último dia. Então, nossa res é sempre zero. A partir disso, eu pensei, de que maneira eu posso reaproveitar o que eu já calculei? Porque se eu fosse resolver do jeito tradicional, eu teria que recalcular O de n ao quadrado, Porque eu basicamente teria que ir sempre verificando, tipo, 105. Quantos que faltam? 1, 2, 3, 4. Enfim, ficar fazendo isso. T1, ficar fazendo isso o tempo inteiro. Isso daí não seria bom para mim. Como eu posso reaproveitar tempo, Como eu posso reaproveitar o que eu já calculei? Muito simples. Como eu disse antes, se eu estou calculando, se eu estou no dia 6, por exemplo, pouco me importa o que aconteceu antes disso, o que me importa é só depois. E eu tenho a resposta do depois aqui, compreendem? Se já tem essa resposta, eu posso simplesmente começar da maior posição, afinal, eu já tenho todos os dias, e ir diminuindo, Então, eu posso começar a partir de i igual a 6, é claro, porque o 7 eu já sei que a resposta vai ser zero, e comparar. Então, eu posso comparar com o i mais 1, Que isso aqui vai ser igual a 7. Perfeito. Aí eu vejo, cara, eu tô no i. O i mais 1 é maior do que o i? Não é. Então eu já coloco zero. Ótimo. Isso funciona. E por que isso é útil para mim? Porque percebam, como eu estou indo de trás para frente, começando com o i igual a 6, vocês concordam comigo que, por exemplo, quando eu chegasse no i 75, aqui, por exemplo, eu já teria todas essas respostas? Claro, porque eu estou indo daqui, para cá. Então, eu já teria essas respostas armazenadas. E por que isso é útil para mim? Porque, por exemplo, quando eu chegasse no dia 2, o i igual a 2, eu compararia, com o nosso próximo dia, o i mais 1. E aí eu perguntaria, cara, o i, que é o dia 2, é menor do que o i mais 1? Puta, não é menor, O que eu faço? O que eu posso fazer?
Muito simples. Percebam. Olha que maneiro. Percebam comigo que isso aqui é a nossa resposta, ou seja, quantos dias faltam para eu ter um dia maior que 71? É a mesma coisa de dizer o seguinte: se faltam 2 dias e eu estou no dia 3, então é claro que no dia 5 eu vou ter um número maior que 71, correto? E aqui é a mesma coisa: se falta um dia e eu estou no dia 4, então no dia 5 eu vou ter um número maior do que 69. Se eu estou no dia 5, mesma coisa, 5. Mais 1, 6. Percebeu? Eu tenho um jump aqui. Por quê? Porque se eu estou no 75 vejo que o 71 aqui é menor, eu já vejo aqui, cara, qual que é o dia que é maior que 71? Porque percebam que se eu fosse fazer normalmente, eu teria que verificar o próximo 71, que é 69. E 69 não é maior do que 71. Então eu estaria perdendo tempo. Aqui eu já tenho direto, eu já sei que o dia 5 é maior que 71. Então eu já vou pular direto para o dia 5. Pá, pulei para o dia 5. O dia 5 é menor do que 75? É maior do que 75? Não é maior que 75. Puta que merda, quero um dia maior. O que eu faço? Qual o dia é maior que 72? Dia 6. Então eu pulo para o dia 6 aqui. O dia 6 é maior do que 75? É maior. Então o que eu faço? Eu simplesmente armazeno 6 menos 2, né? Porque é o dia atual que eu tô agora, que é vamos supor que é dia U, né? Que eu depois vou mostrar para vocês. Então eu peço U menos o I, eu vou chegar exatamente em 4, que é minha res, e aí eu armazeno a minha res, compreendeu? Eu estou reaproveitando o que eu já fiz e pulando. É claro que aqui eu só pulei um, mas num array grandão eu poderia pular vários. E aproveitando esse trabalho eu consigo fazer em ODN basicamente, porque coisas que eu já passei eu não preciso passar de novo, sabe? Perfeito. Vai ficar bem mais claro agora quando eu começar a codificar. Ótimo. Então, vamos lá. A gente começa então, né, com o nosso n, né, que seria o tamanho do nosso array, né, que é basicamente len, né, tamanho de temperatures. Beleza. Ótimo. E eu já vou setar nosso res, que é o nosso array de resposta que a gente vai retornar, que é basicamente o mesmo tamanho da entrada, né? Eu já vou setar todos os índices começando com 0, porque é o nosso default, né, que não existe nenhum dia maior do que ele. Enfim, todos vão começar como 0. Ótimo. Com o mesmo tamanho da entrada, porque a entrada tem o mesmo tamanho da saída. Perfeito. E agora? Eu falei que quero começar de trás para frente. E eu sei, nós sabemos, né, muito bem que essa posição, né, aqui 7, eu conseguiria com n-1, porque n é o tamanho do array e a gente sabe que a gente começa em 0, então 7, a posição de 7 é n-1. Mas como sabemos já que o 7 é igual a 0 e que eu já estou setando aqui tudo como 0, não faz sentido eu começar com 7, eu tenho que começar com 6. Então eu tenho que começar com n menos 2, isso aqui vai ser 6, né? Então eu faço um for, né, em range, que começa com n menos 2 e vai indo de trás para frente, né, do final para o começo, né, de 1 em 1. Então menos 1, menos 1. Perfeito. Ótimo. E daí, lembra que eu falei que eu quero verificar o i mais 1, né, porque pouco me importa o que aconteceu antes? Vou fazer isso. Eu vou chamar de u, né, mas poderia ser qualquer variável. Eu basicamente estou fazendo o que eu fiz aqui, né? Então, o meu u ele vai ser igual a meu i mais 1. Ótimo. Mas lembra que eu tenho que fazer aquele esquema, né? Eu tenho que verificar o meu u, que no caso é i mais 1 inicialmente. E caso ele não seja, eu tenho que pular para o meu cara que né? Eu tenho que pular para o meu cara que é maior do que esse número que eu estou atualmente. E como eu faço isso? Eu vou ter que fazer um while aqui dentro, né? Então, enquanto o meu u é menor do que n, né? Claro, porque se eu for, aumentando sempre e não tiver um limite, eu vou acabar ultrapassando o tamanho do meu array e vai dar out of range, né? E aí eu vou perder tudo. Vai dar erro no Python, claro. Então, enquanto o meu u for menor do que n e
a minha temperatura na posição I, ou seja, na posição que eu estou nesse exato momento, for maior ou igual do que a minha temperatura, né, na posição U, né, no dia U, ou seja, no I mais 1, o que eu faço? Eu simplesmente faço meu U ser igual a U mais a resposta de U, né? Por quê? Porque é o que a gente fez aqui. O meu U é I mais 1 por enquanto. Ótimo. Mas é só que eu sei que ele não é menor, porque eu estou verificando isso aqui, ó. O I continua maior ou igual. Então, o que eu faço? Eu faço meu U ser exatamente o meu U, ou seja, o meu 3, mais a minha resposta, né, nessa posição que é 2. E a gente já viu que isso aqui vai dar igual a 5. Perfeito. Ou seja, eu estou fazendo meu U e para o outro cara, que é o cara que eu quero verificar, né? O próximo cara que eu sei que é maior do que o meu cara atual e quero verificar se ele é menor do que meu I. Ótimo, isso funciona. Perfeito. E daí a gente tem que fazer uma condição de parada, né, aqui em cima. Então, se a minha resposta meu res no U for igual a 0, ou seja, não tem nenhum cara maior do que ele, então eu já faço meu U ser igual a N para ele entrar nessa condição de parada aqui, né? E também dou um break. Ótimo. Isso, claro, né? Porque se, por exemplo, nesse caso fosse 77 ao invés de 75, né? Vou até fazer de outra cor. Se aqui fosse 77. Aí se eu chegasse no 76, eu visse, cara, 76 é 0, né? A res, o U, né? Quando chega em 76 é 0. Então não existe simplesmente um número maior do que 77 nessa lista, depois do dia 2, né? E se não existe, eu basicamente pergunto aqui, ó, a res é igual a 0? Então eu dou break e eu coloco U igual a N. E daí eu verifico aqui embaixo, né? Depois desse while de percorrer tudo e atualizando meus U's, se o meu U for menor do que N, né? Então, ou seja, tá correto? Meu U é menor do que N, aqui já não daria certo. Se meu U for menor do que N, eu faço meu res na posição I, né, que é o que a gente quer de fato colocar, é igual a U menos I. Foi o que eu falei aqui, U menos I por quê? Porque o U aqui no meu caso vai ser 6, menos o I que é 2, eu vou jogar em 4, né, porque eu estou no dia 2. O dia que é maior é dia 6, 6 menos 2 vai ser 4, que é o valor do meu U. É meio confuso no começo, mas não é tão confuso assim, sabe? Tipo, se você está com dificuldade, dá uma parada, tipo, dá uma pensada, uma relaxada, você vai conseguir chegar na resposta. Não é muito confuso. É confuso porque tem U, tem I, enfim, mas não é tão difícil assim. Porque a gente já terminou nosso exercício. É só basicamente retornar a minha res, já que a minha res começou tudo em 0 aqui. Eu estou setando quando o U de fato é menor do que N, né? Ou seja, existe um valor que de fato é maior do que o I, né, depois dele na minha lista, eu atualizo meu res aqui e retorno meu res. Se eu der submit, vai funcionar. Esse exercício foi aceito e é super otimizado. Otimizado porque eu consigo resolver em O de N de tempo e O de 1 de espaço, o que é simplesmente incrível. Tem como resolver esse exercício também com pilhas. Só que é uma solução que é menos otimizada, né? Porque eu vou ter que usar a pilha e a pilha vai ocupar um espaço na minha memória, enquanto aqui eu não ocupo espaço nenhum. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Percebam que mesmo que eu use um while, né, dentro de um for, que é nested, não tem problema, porque eu uso essa parada de jump, né? Então eu não fico percorrendo todos os números dentro do meu for, sabe? Então, eu com certeza tenho uma solução aqui, ó, de N. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, deixa nos comentários. Até a próxima e estudem no ICMC. Vem para o ICMC.